Neste vídeo vou te ensinar o passo a passo de como conectar o seu fluxo ou seu chatbot diretamente no seu WhatsApp. E lembrando que não vou te vender nada neste vídeo. Então bora para a tela. Eu já deixei um chatbot pronto aqui só para melhorar a fixação do entendimento do que vai receber a mensagem e do que vai enviar. Sempre vamos precisar de um webhook, um nó webhook, que vai acionar o gatilho. Ele vai ser acionado quando receber uma mensagem diretamente do WhatsApp. E temos o nó HTTP, que irá enviar a mensagem. Agora precisamos escolher uma API para conectar o WhatsApp diretamente neste fluxo. Existe a API oficial do WhatsApp e existe APIs não oficiais. Essas não oficiais não são APIs falsificadas. Simplesmente são empresas que não são da Meta. E o que diferencia elas da API oficial? A API oficial, ela não te cobra uma mensalidade por mês para você usar. Ela não te cobra. Mas ela vai te cobrar por mensagem recebida e respondida. Que no final das contas, se você usa muito o WhatsApp, vai ficar mais caro do que você contratar uma API não oficial. A API que eu escolhi para a gente fazer o tutorial é a ZAPI. Deixa eu mostrar aqui. Eu também aproveitei e criei um documento que eu vou deixar disponível para você. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você vai conseguir essa documentação para te ajudar na instalação e na configuração. Vamos clicar aqui na ZAPI. É só você digitar no Google. Vamos lá. Aqui, ó, pode digitar no Google. ZAPI. Vai aparecer várias propagandas aqui. Eu evito elas aqui, ó. Vamos clicar nessa aqui, ó. ZAPI. zapi.io. Eu resolvi escolher esta. Por quê? Porque é a que está sendo mais falada agora. Ela é fácil de você fazer, de você conseguir a configuração da API dela. O valor dela no momento que eu estou gravando esse vídeo é de R$ 99,90 e você consegue experimentar ela por 2 dias grátis sem precisar cadastrar nenhum cartão de crédito. Eu já fiz o login, né, para fazer um teste. O login é muito simples. Vem aqui em cima, clica em teste, vai pedir aqui, ó, as informações: nome completo, seu e-mail, número de telefone do WhatsApp, senha, confirme a senha. Aqui, como você ficou sabendo dele, pode selecionar qualquer um, não sou robô, criar a conta. Depois que você criar a conta, você precisa ativar a conta. Vai chegar um e-mail para você, você vai no seu e-mail, pegar os 6 dígitos, os 6 números e vai colar aqui conforme ela vai te pedir e vai ativar a sua conta. Vamos procurar do lado esquerdo aqui, instâncias web. Você vê que minha conta está desconectada, porque eu ainda não conectei ela com o meu WhatsApp. Vamos clicar aqui para abrir. A conexão da sua conta do WhatsApp é muito simples. É só você ler esse código QR. Deixa eu mostrar como eu vou fazer aqui para vocês, caso você nunca tenha feito. Vou gravar aqui a tela do meu celular. Vou abrir aqui o aplicativo do WhatsApp. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos do lado direito superior. Vou clicar em dispositivos conectados, conectar novo dispositivo e apontar a câmera para o QR Code. Beleza, pronto, feita a conexão, vou modificar o nome aqui, ZAPI, só para ficar mais fácil para identificar, salvar. Beleza, estamos conectados. Aqui você já observa que você possui ID da instância, token da instância. Isso você vai usar quando você for configurar essa parte da automação. Cadê? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, do HTTP. Porque é aqui que você vai enviar a resposta, né? Vai enviar uma mensagem. Mas calma que nós vamos por passos.
Primeira coisa, vamos voltar aqui no Workflow, vamos criar um novo para a gente fazer o passo a passo. Criar Workflow. Vamos selecionar o nosso gatilho, que será o webhook, aqui ó, webhook call. Aqui você vê o próprio URL do webhook. Ele tem aqui o modo teste e o modo produção. Vamos usar o modo teste por enquanto. Eu quero deixar essa URL mais agradável. Então eu vou vir aqui e vou editar. Posso colocar aqui WhatsApp. Vou colocar aqui traço N8N. Ele modificou aqui e deixou ela mais agradável. Vamos selecionar ela por enquanto em teste mesmo. Vamos voltar aqui para o nosso ZAPI. Aqui em cima você encontra webhooks e configurações gerais. Vamos clicar nela. Essa parte que nós vamos trabalhar com o webhook, que é o gatilho do nosso fluxo. Ele tem aqui algumas opções, ao enviar, presença do chat, ao desconectar, receber status. Por enquanto você não precisa esquentar a cabeça com isso. O importante é isso aqui, ó. Ao receber uma mensagem, ele vai ativar o webhook. E aqui, ao receber, temos que colar aquele link que copiamos do webhook, certo? Este link aqui, ó. Esta URL. Volta para ele. Opa, peguei errado. Aqui, ó. Vamos colocar aqui para facilitar a nossa vida. Aqui embaixo, notificar as enviadas por mim também. O que isso significa? Se eu mandar mensagem para mim mesmo, ele vai ativar e vai responder. Eu vou deixar isso ativado porque eu não tenho outro número de WhatsApp para a gente poder fazer um teste aqui. Então eu vou ter que mandar mensagem para mim mesmo. Vou mostrar aqui no meu WhatsApp. Tá vendo aqui? Meu oi. Eu estou enviando mensagem para mim mesmo porque eu não tenho outro WhatsApp. Se você tiver um outro WhatsApp para testar, pode deixar aqui desativado. Eu vou deixar aqui ativado e vou clicar em salvar. Agora vamos fazer o primeiro teste para ver se ele já está funcionando. Se ele já está recebendo alguma informação do ZAPI. Vamos aqui no Workflow. Você vai clicar, vamos salvar, né? Vamos clicar aqui duas vezes no webhook. Vamos clicar aqui para fazer um teste de evento. Ele está aguardando alguma informação. Vou mandar mensagem aqui, um oi, um olá, para mim mesmo. Enviou. Agora vamos ver se ele recebeu. Não recebeu. Vamos ver aqui por quê. Ó, excelente. Eu tinha esquecido. Antes de você fazer esse teste, você tem que mudar o HTTP método. Ele está GET. Você vai colocar POST. O restante não precisa alterar, tá? Foi bom ter dado esse erro que pode acontecer com você, só lembrar de alterar para POST. Vamos salvar. Executar. Agora ele está aguardando um evento. Cadê aqui? Volta no meu WhatsApp, mando novamente um olá. Agora eu tenho certeza que ele funcionou. Funcionou. Tá vendo aqui um item? Ele passou um item, funcionou. Clicou aqui, abriu o seu webhook. Aqui ele tem todas as informações que ele recebeu do ZAPI. Vou clicar aqui em fixar esses dados que nós vamos precisar deles futuramente. Beleza. Nosso webhook já está funcionando a questão de recebimento da mensagem. Vou salvar. Agora eu vou colocar o corpo da inteligência artificial, AI, agente. Vou definir aqui a mensagem. Vamos procurar aqui pelo olá. Lembrando que aqui em cima a gente pode escolher vários formatos que a gente consegue analisar os dados. Aqui está em esquema,
tabela, JSON. Vamos manter em esquema que é mais fácil visualizar. Eu estou procurando a minha mensagem, o olá. Meu oi. Aqui, ó, a minha mensagem. Então aqui, objeto, texto. Vou puxar aqui, ó, a mensagem para o prompt. Por que eu faço isso? Porque tudo que eu mandar de mensagem vai receber aqui o texto certinho, já separado, porque ele está com uma expressão dinâmica. Então, qualquer mensagem que ele receber, ele vai estar sendo enviado aqui automaticamente. Por enquanto, vamos deixar ele assim, não vou colocar nenhuma mensagem no sistema, não vó treinar ela por enquanto. Vou clicar aqui em Chat Model para escolher uma inteligência artificial. Vou colocar aqui o Grok, que ele é gratuito. Então aqui já vai nos atender por enquanto. Aqui é onde o pessoal usa o Chat GPT, pode ser o Gemini do Google. Então vai ser a inteligência, o LLM que mais vai te atender. Memória. Podemos usar a memória aqui do próprio N8N por enquanto. Aqui eu tenho que escolher essa memória. Ela vai lembrar das conversas anteriores. No caso, ele está programado até 5 conversas. Ele precisa identificar de quem é a conversa. Então temos que vir aqui em seção ID e procurar ou o ID da conversa ou quem sabe um número único, que seja o telefone. O telefone que está recebendo essa mensagem. Vamos ver aqui. Como o número de telefone é único, esse Connect que fone, instância, vamos colocar esse aqui da mensagem primeiro. Certo? Se você tiver dúvidas do que significa cada uma dessas expressões, aqui tem um macete. Você pode vir aqui, ó, abrir o webhook, vir aqui do lado direito, nessa pastinha, copiar. Você vai até aqui, ó, por exemplo, no Google Gemini e vai colocar aqui, ó, me explique. Aí você vai colocar me explique o que significa cada um desses campos. E cola. Dá um Enter. Ele vai te explicar o que significa cada um dos campos, tá? Então, quando tiver dúvida, é só você vir aqui aquele campo. O que significa este campo aqui? Vamos voltar aqui. Por exemplo, aqui. O que significa esse contente 714 aqui? Volta lá. Aqui, ó. Contente 714. O tamanho do corpo o tamanho do corpo da requisição em bytes. E aqui vai te informando, tá? Essa configuração eu vou fazer para um outro vídeo, onde eu vou estar mostrando o if. O if vai fazer selecionar o que é verdade e o que é falso, para continuar ou não continuar no fluxo. Então vai ser um vídeo, vai ser um assunto para outro vídeo. Agora, com a IA aqui pronta, vamos clicar aqui no finalzinho dela, no sinal de mais, e procurar o HTTP Request. HTTP, aqui, ó. Este nó vai enviar a mensagem, vai enviar a resposta da inteligência artificial. Ele vai pegar a resposta do agente e enviar para o meu WhatsApp. Esse aqui ele é o mais complicado de se configurar, porque ele tem muitos parâmetros. Tá vendo? Muitas opções, mas tem um jeito aqui mais fácil da gente poder fazer isso aqui direto. Vamos voltar em instância. Clica aqui. Aqui tem todas as informações, aqui tem a maioria das informações que nós vamos precisar. Mas antes disso, precisamos ir aqui embaixo, do lado esquerdo, em documentação. Se você quer ser um bom
criador de fluxos, né, de automação, você tem que saber que vai ter que ler muita documentação para poder conseguir fazer funcionar as conexões de APIs. Mas nesse vídeo aqui eu vou te facilitar a sua vida, tá? Traduzir em português. Vamos começar somente com mensagens simples. Aqui, ó, enviar um texto simples. Cliquei em mensagens, aqui do lado esquerdo, introdução, mensagens, enviar mensagem simples. Aqui ele já está te mostrando como você vai ter que preencher. Como você vai ter que preencher o HTTP request. Request, é ruim de falar esse negócio, né? Vou falar só HTTP. Ele vai te mostrar todos os passos. Primeira coisa, aqui em cima, o método GET vai ser POST, como está aqui, ó. Eu tô com dois abertos, né? Aqui. Método POST. Ele vai te dar o link também. Aqui, ó, esse aqui é importante. O token do cliente. Ele está te pedindo aqui, ó, token de segurança da conta. Onde você vai encontrar esse aqui? Você tem que ativar esse token. Volta lá no lado esquerdo, lá no início do ZAPI, vai procurar por segurança, vai procurar por aqui, ó, token de segurança, aqui, ó, token de segurança da conta. Eu já criei uma, mas é simples, é só você clicar em criar. Vou refazer ela aqui para a gente poder fazer junto. Esse token lá, eu cliquei, refiz. Esse token é muito importante, você não pode passar ele para ninguém. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, é claro que eu vou deletá-lo. Vou copiar ele aqui, vou colocar ele num local seguro por enquanto. Vai ser este aqui, salvar. Você vai precisar dele aqui, tá? Por enquanto, deixa ele aqui. Aqui, ó, clique em já copiei e finalizar. Beleza, agora volta lá para o método. Vamos descer até o final. Conselho fortemente que você leia tudo para você entender. Vamos procurar por isso aqui, ó, código. Aqui para que eu fiz isso, gente? Aqui, ó, no fluxo. No próprio HTTP, ele tem aqui, ó, import cru, que você vai pegar um código, vai colar aqui, ele vai configurar esse nó automaticamente com tudo que você precisa, ao invés de você ter que fazer isso manualmente. Então vamos procurar, vamos clicar aqui, ó, nesse menu hambúrguer. A primeira vez que eu cliquei nele, deixa eu fechar esse aqui, ele apareceu duas opções aqui, ó, do crew. Ele deu duas opções. Aqui, ó, manteve as duas opções. Tem essa aqui de cima, que é a errada. Você pode ver que o código é maior. Ele não funciona, não é esse aqui que nós procuramos. Clica no menu hambúrguer, vamos lá embaixo. Que, ó, depois de Python, ele está aqui, ó, crew. Clica nele. Ele é esse código menorzinho, ele já está com a configuração toda pronta aqui para a gente. Então, o menor que é o certo. Vem aqui embaixo, clica em copiar, volta no seu workflow, clica em import curl, Ctrl V para colar e clica em import. Olha só, ele configurou totalmente o nosso nó, mas há algumas informações que precisamos alterar, claro. Por exemplo, aqui, ó, vamos começar pelo URL. Esse URL você tem que mudar aqui, ó, sua instância, token, o seu token. Você vai voltar aqui no menu principal do ZAPI, vai clicar em instância web, clica aqui em conectado. Aqui tem as informações do ID da instância, do seu token que está pedindo aqui, tá vendo? Ó, o token, você tem que substituir essas informações. Mas você não precisa substituir elas manualmente, pode vir aqui em cima e clicar aqui, ó, API da instância, porque ele já colocou isso para você, tá vendo? O ID da instância, ele já colocou aqui diretamente o token da instância. Então é só você vir aqui, copiar, voltar no seu workflow, seleciona tudo, dá um Ctrl V. Beleza. Agora vamos para essa parte aqui, ó, do Header Parameters.
vamos ter que mudar esse valor aqui. Esse valor é aquele token de segurança que nós criamos. Lembra que a gente criou um token aqui, nessa parte aqui de segurança? Nós criamos esse token aqui. Então, temos que ir lá, pegar o código do token, copiar, volta no seu workflow e copia seu token aqui. Importante, sempre tem que estar selecionado fixo, tá? Fixado, fixed, para funcionar. Vamos descer mais um pouco. Aqui é o número de telefone que ele vai responder a mensagem. Aqui você precisa colocar um dado dinâmico que vai vir daqui. Vamos testar. Primeira coisa, salvar. Deixa eu desafixar aqui por enquanto. Vamos clicar aqui em executar para poder ativar aqui o webhook. Vamos mandar uma mensagem novamente de teste. Vocês podem ver que ele não vai chegar a mensagem para mim aqui ainda, porque ele não está configurado o recebimento. Voltamos no workflow. Beleza, ele recebeu a mensagem, funcionou tudo certinho, está tudo, tudo com um símbolo verde aqui. Deixa eu ver só o que ele respondeu. Olá, como você está? Beleza, ele respondeu a mensagem. Clica duas vezes no HTTP. Vamos clicar aqui em webhook. Volta naquela parte que nós queremos mudar, nesse valor aqui. Eu tenho que colocar um valor dinâmico aqui para ele responder. Ele tem que responder para o número de telefone que mandou a mensagem para mim. Agora eu tenho que procurar ele aqui, ó. Vamos procurar o número de telefone. Aqui, ó, connect. Esse aqui é o número conectado. Aqui, ó, fone. Vamos puxar ele para aqui, ó. Vamos executar para testá-lo. Vamos voltar aqui para o nosso WhatsApp. Beleza, respondeu aqui, ó. Enviada para uma conta teste. Está aparecendo isso aqui porque estamos usando uma conta de teste no ZAPI. Beleza, ainda está faltando a mensagem. Vamos voltar lá no workflow. Aqui, ó, em name, está escrito mensagem. Aqui, ó, bem-vindo ao ZAPI. Foi a mensagem que nós recebemos aqui, ó. Tá vendo aqui? Bem-vindo ao ZAPI. Precisa ser um dado dinâmico. Por quê? Porque cada mensagem vai ser diferente, depende de quem está te enviando, é claro, né? Então temos que pegar a mensagem aqui, ó. Vamos procurar aqui, eu mandei um olá aqui, ó. Vamos procurar aqui, objeto, texto, aqui, ó, mensagem. Vamos arrastar ela para cá. Vamos selecionar aqui, apagar. Vamos arrastar. Mentira. Como é a resposta? Não é essa, é claro, ó, eu viajando na maionese. Eu tenho que pegar a resposta da inteligência artificial, o que ela respondeu. Né? Eu viajando aqui na maionese, acontece. Hoje é feriado, trabalhando no feriado, né? Dia 19. Eu vou clicar, vou fechar aqui, eu vou clicar em agente, aqui a resposta, o output. Vou pegar e arrastar ela para cá, que eu quero enviar a resposta da inteligência artificial. Para ficar mais fácil a gente relembrar. O webhook recebe a mensagem. Fulano te mandou a mensagem, ele vai receber. Depois disso, o agente vai pegar essa mensagem e vai responder ela. Aí aqui no HTTP, eu pego a resposta do agente e mando ela para o meu WhatsApp. Ela sempre vai passar pelo site do ZAPI. Então, volta lá embaixo. Já pegamos a saída, que é o output da inteligência. Vamos executar para testar. Vamos lá no meu WhatsApp. Aqui, ó. Olá, como você está? Beleza, deu certinho. Agora é a melhor hora, fazer o teste. Vamos ativá-lo. Quando você for colocar esse fluxo no mundo real, para funcionar realmente, você tem que deixar ele ativado. Aqui no teste URL, você vai clicar em produção, que vai ser o link de produção do webhook. Clica nele, copia,
Pode sair agora. Agora, você volta lá no Zap, no ZAPI, vai em instância web, clica em conectada, procura aqui webhook. Lembra que a gente tinha colocado o link aqui de teste? Então, vamos selecionar tudo e colocar o link de produção. Clique em salvar. Vamos no nosso WhatsApp e testar. Ó, beleza, respondeu automaticamente. Olha só, como ele não está com um filtro, ele vai respondendo ele automaticamente. Por isso que é importante a gente fazer a criação do filtro. Deixa eu desativar ele aqui, senão ele vai continuar respondendo automaticamente, infinitamente. Deixa eu abrir ela aqui. Entre o webhook e o agente, precisa ter, no mínimo, um nó que se chama if, que vai estar colocando o que é verdadeiro, a informação verdadeira para seguir para o fluxo, e a informação falsa ele não vai seguir, que é este aqui. Ó. Vamos mostrar aqui para você. If. É este aqui. Ó. Isto que vai impedir do agente responder a ele mesmo e responder a grupos. Mas é um assunto para outro vídeo. Aproveita, se inscreva no canal, que é gratuito, deixe seu comentário, deixe um like, que isso fortalece muito o canal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!